Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Pessoal, na aula de hoje iremos dar continuidade ao assunto de ângulos. Começamos esse assunto na aula anterior, vamos prosseguir com essa aula. Nessa aula específica, iremos trabalhar com os seguintes conteúdos: a classificação de um ângulo, ângulos complementares, ângulos suplementares, ângulos opostos pelo vértice, propriedade dos ângulos, ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Classificação de ângulos. Os ângulos eles podem ser classificados de acordo com o seu tipo de ângulo. A primeira classificação que nós temos aqui é o ângulo reto. É aquele cuja medida é igual a 90 graus. Nós temos aqui a representação gráfica desse ângulo. Esse quadradinho com esse ponto no meio, ele é a indicação de um ângulo reto, ou seja, significa dizer que a medida desse ângulo é exatamente igual a 90 graus. Ângulo obtuso é aquele cuja medida é maior do que 90 graus. Aqui nós temos a representação gráfica dele. Por exemplo, o ângulo 130 ele é maior do que 90 graus. Com isso nós identificamos que ele é um ângulo obtuso. Terceiro, ângulo agudo é aquele cuja medida é menor do que 90 graus. Então todo ângulo que tem a sua medida menor que 90 graus é chamado de ângulo agudo. Aqui nós temos a representação de um ângulo agudo. Por exemplo, o ângulo de 20 graus é menor do que 90, com isso ele é um ângulo agudo. Ângulo raso ou de meia volta é aquele cuja medida é igual a 180 graus. Aqui nós temos uma representação, nós temos um ponto e a seguinte semi-reta. Aqui nós temos a representação, ou seja, um ângulo de meia volta é o ângulo de 180 graus, que tem a sua medida igual a 180 graus. E nós vimos na aula anterior que nós temos um ângulo de uma volta completa, é aquele ângulo que mede 360 graus. Ângulos complementares. Ângulos complementares são dois ângulos cuja soma das medidas é igual a 90 graus. Por exemplo, se eu tenho aqui os seguintes ângulos MOR e TOR, nós temos o seguinte: a medida do ângulo MOR somado com a medida do ângulo TOR é igual a 90 graus. Todas as vezes que isso acontece, nós temos ângulos complementares. Nesse caso, o ângulo MOR e o ângulo TOR são complementares. Por quê? Porque a soma desses dois ângulos é exatamente igual a 90 graus. Ok? Para calcular o ângulo complementar a outro, nós podemos utilizar a seguinte relação. A relação x é igual a 90 graus menos um ângulo alfa, onde esse meu x é um ângulo complementar e o alfa é um ângulo de referência. Por exemplo, se nós temos um certo ângulo alfa medindo 46 graus, nós podemos utilizar a relação x igual a 90 graus menos alfa. Como o valor de alfa é 46, substituindo aqui na equação, vai ficar x igual a 90 graus menos 46. Fazendo essa subtração, iremos encontrar o complementar x igual a 44 graus. Ok? Relembrando, todas as vezes que nós tivermos ângulos e a sua soma for igual a 90 graus, esses ângulos são chamados de ângulos complementares. Ângulos suplementares são dois ângulos cuja soma das medidas é igual a 180 graus. Ângulos complementares é aquele que a soma das medidas dos ângulos é igual a 90, e os suplementares é aquele em que a soma de seus ângulos é igual a 180 graus. Por exemplo, aqui a soma dos ângulos MOR com TOR é exatamente igual a 180 graus. Então a medida do ângulo MOR
mais a medida do ângulo TOR é igual a 180 graus. Com isso, nós podemos afirmar que os ângulos MOR e TOR são suplementares. Por exemplo, sabendo que 2/6 do suplemento de um ângulo equivale a 50 graus, qual a medida desse ângulo? Um exemplozinho aqui para fixar melhor esse conteúdo de ângulos suplementares. Vamos para a solução. Nós sabemos, no enunciado está dizendo que 2/6 do suplemento de um ângulo equivale a 50. Então, nós iremos fazer 2/6 vezes 180 graus menos x, que é o suplemento, isso vai ser igual a 50 graus. Fazendo a multiplicação, 2 vezes 180 é igual a 360 e 2 vezes x é 2x, então vai ficar 360 menos 2x. Esse 6 que estava dividindo passa para o outro lado multiplicando. 6 vezes 50 é igual a 300 graus. Passando esse 360 que está com sinal positivo para o lado direito da igualdade, ele vai com sinal negativo. Então, fazendo 360 menos 300, iremos obter como resultado menos 60 e vai restar do lado esquerdo menos 2x. Multiplicando tudo por menos 1, iremos encontrar 2x igual a 60. Esse 2 está multiplicando x, ele passa para o lado direito da equação, dividindo. Nós iremos obter 60 dividido por 2 igual a 30. Com isso, o resultado de x é igual a 30 graus. Então, a medida do ângulo é 30 graus. Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são congruentes e possuem a mesma medida. Por exemplo, aqui nós temos o ponto O, o vértice O, e os seguintes ângulos MOR, TOR, ROP e MOT, e as seguintes relações. MOR é congruente a TOR e MOT é congruente a ROP. Por quê? Porque eles são opostos pelos vértices. Isso significa dizer que a medida do ângulo MOR é igual à medida do ângulo TOP e a medida do ângulo MOT é igual à medida do ângulo ROP. Com isso, nós podemos concluir que esses ângulos opostos pelos vértices, eles são congruentes. Propriedades dos ângulos. Dois ângulos adjacentes, cujos lados não comuns são colineares, são ditos suplementares. Relembrando aqui que essa parte de ângulos adjacentes foi visto na aula anterior, na primeira aula de ângulos. Então, dois ângulos adjacentes, cujos lados não comuns são colineares, são ditos suplementares. Por exemplo, se eu tenho esse seguinte ângulos, G e H, a soma desses ângulos vai ser exatamente igual a 180 graus, que é exatamente ângulos suplementares, a soma deles tem que ser igual a 180 graus. A soma das medidas de ângulos que possuem o mesmo vértice, formadores de um ângulo raso, é sempre igual a 180 graus. Por exemplo, se eu tenho um ângulo raso aqui, e esses seguintes ângulos G, H, Y, J e U. Ou seja, a soma dessas medidas sempre vai ser igual a 180 graus. Então, o ângulo G somado com o ângulo H, somado com o ângulo Y, mais o ângulo J, mais o ângulo U, vai ser igual a 180 graus. A soma da medida de ângulos que possuem o mesmo vértice, formadores de um ângulo de uma volta, é sempre igual a 360 graus. Na prática, isso aqui fica o seguinte: se eu tenho ângulos e esses ângulos são formadores de um ângulo de uma volta inteira, ou seja, a soma desses ângulos vai ser igual a 180 graus. Nesse caso aqui, o ângulo Y, o ângulo G somado com o ângulo H, somado com o ângulo Y, somado com o ângulo J, somado com o ângulo U, vai ser igual a 360 graus. Ângulos formados por duas retas paralelas e uma transversal. Na figura abaixo, temos as retas MN
paralelas interceptadas por uma reta transversal R, formando 8 ângulos. Vamos ver aqui a figura. Aqui nós temos a reta, as duas retas MN e os ângulos O, A, E, G, H, Y, o ângulo J e o ângulo U, e as seguintes regiões. Essa região que está entre as retas é chamada de região interna, e essa região que está fora das retas são chamadas de região externas. Esses ângulos recebem 2 a 2 classificações específicas, ou seja, nomes especiais, que nós iremos ver agora. Aqui nós temos as retas paralelas M e N e os seguintes ângulos. Então, o primeiro nome especial desses ângulos é correspondência, ou seja, eles são ângulos correspondentes. O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão em regiões diferentes e do mesmo lado da reta transversal. Nesse caso, o ângulo J e A, o ângulo U e O, o ângulo E e E, o ângulo H e E, o ângulo Y e o ângulo G, eles são ângulos correspondentes. E esses ângulos eles trazem a seguinte relação: todos os ângulos classificados como correspondentes são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. O ângulo J é congruente ao ângulo A, como nós podemos ver aqui na figura. O ângulo U é congruente ao ângulo O. O ângulo H é congruente ao ângulo E. O ângulo Y é congruente ao ângulo G. Nessas figuras aqui dá para vocês observarem detalhadamente onde está cada um desses ângulos congruentes, que, como nós vimos aqui no slide anterior, são os ângulos correspondentes, né? O que são ângulos correspondentes? São ângulos que estão em regiões diferentes e do mesmo lado da reta transversal. Aqui na imagem dá para ver nitidamente esses ângulos: JA, UO, HE, G e Y. Ok? Vamos continuar. Ângulos alternos são ângulos que estão na mesma região e em lados opostos da transversal. Por exemplo, os ângulos U e Y, os ângulos A e H, os ângulos O e G, os ângulos E e J. Esses ângulos são chamados de alternos. Por quê? Porque estão na mesma região e em lados opostos da transversal. Beleza? Nessa primeira figura aqui nós podemos ver que esses dois ângulos, o ângulo Y e o ângulo U, estão na região interna, ou seja, na mesma região. Igualmente o ângulo H e o ângulo A, e os ângulos G e O estão na região externa, e os ângulos J e E também estão na região externa e de lados opostos da reta transversal. Então, esses dois primeiros nós chamamos de ângulos alternos internos e esses outros dois chamaremos de alternos externos. E esses ângulos alternos, eles trazem a seguinte relação: todos os ângulos classificados como alternos são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. O ângulo U é congruente ao ângulo Y, o ângulo A é congruente ao ângulo H, o ângulo O é congruente ao ângulo G e o ângulo E é congruente ao ângulo J. Ângulos colaterais são ângulos que estão na mesma região e no mesmo lado da transversal. Vamos ver aqui um exemplo: os ângulos U e A, os ângulos H e Y, os ângulos O e J, os ângulos E e G são alguns ângulos colaterais. Eles estão na mesma região e do mesmo lado da transversal. Aqui esses dois primeiros nós temos os ângulos colaterais internos e esses dois últimos os ângulos colaterais
externos, ou seja, estão localizados na região interna, esses dois primeiros, na região interna e do mesmo lado da transversal, e esses dois estão na região externa e do mesmo lado da transversal. Esses ângulos colaterais trazem a seguinte relação: todos os ângulos classificados como colaterais são suplementares, ou seja, a soma deles é igual a 180 graus. Então, o ângulo U mais o ângulo A é igual a 180, o ângulo H mais o ângulo Y é igual a 180, o ângulo O mais o ângulo J é igual a 180, o ângulo E mais o ângulo G é igual a 180. Eles são ângulos suplementares. Olha só, gente, na aula de hoje era isso. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários, pode me enviar que eu iria ajudar vocês. Até a próxima aula então.